Olá, nono ano, estamos iniciando mais uma videoaula de filosofia e o tema da nossa videoaula de hoje é como buscar o bem. Vocês lembram que na última videoaula nós estudávamos sobre o bem, né? Nós até conhecemos lá o pensamento de Nietzsche e de Kant sobre esta ideia de bem, sobre a moral humana, né? As regras morais que regem a nossa vida em busca do bem. Então, diante dessa reflexão surgem algumas perguntinhas filosóficas. Será que podemos escolher ser bons ou maus? Nós podemos mudar o mundo em que nós vivemos para o bem ou para o mal? Então, muitos acreditam que sim, que nós temos as regras morais pré-estabelecidas justamente para isso. O que são regras morais? São aquelas regras que vão conduzir a nossa vida, sempre na direção do bem. Por exemplo, existe uma regra moral, não matar, né? Então tá aí uma regra moral, presente em diversos códigos de conduta, tanto na legislação, quanto na religião, quanto na moral natural. Então, matar é errado, tá certo? Essa regra, ela existe justamente para nos ajudar a sermos pessoas boas e para mudarmos o mundo, para que o mundo seja um lugar melhor, tá certo? Então, muitos vão acreditar que sim e que as regras morais elas existem justamente para isso. Mas será que todas as regras morais são boas? Será que todas as regras morais que existem na nossa cultura, na nossa sociedade, elas merecem ser aceitas? Será que não existe alguma regra moral aí que a gente pode desobedecer? Então, essa é uma reflexão filosófica bastante interessante, né? E quando nós seguimos essas regras morais contra a nossa vontade, então, tem regras morais que eu obedeço, mas eu não queria fazer diferente, eu queria desobedecer, mas eu tenho que obedecer, né? Será que essas regras faz de mim uma pessoa boa, quando eu estou observando essa regra contra a minha vontade? Olha só, as respostas parecem óbvias, mas não são. Essas perguntas são perguntas difíceis de ser respondidas, né? Então, para nos ajudar a refletir sobre essas perguntas, nós vamos pegar a atividade de conexão que está nas páginas 14 e 15 do nosso livro, certo? Então, existem pessoas que têm uma tendência para a bondade. Tem pessoas que tendem a ser pessoas boas, mas vocês já perceberam que tem pessoas que têm uma tendência para a maldade? Tem pessoas que parecem que sentem prazer em fazer o mal, não é? Então, esse assunto, ele sempre interessou aos filósofos, né? Então, pensando nisso, nós vamos ler este texto que está aí na página 14 e depois vamos fazer as atividades lá na página 15. Então, acompanha junto comigo a leitura e pega aí o livro na página 14. Conto de Fadas às Avessas. Certa vez, algum tempo atrás, existia uma criança que não sabia o que era ódio. Essa mesma criança também não sabia o que era guerra. Não tinha ideia do que significava a palavra violência, nem tampouco intolerância, fome, miséria, rancor. Não conseguia imaginar o contrário de felicidade, alegria, nem o oposto de bem e de bom. Mas a criança cresceu e observou que o mundo ao seu redor com ar de juventude e percebeu como era o mundo na realidade. Nesse mundo tinha ódio, guerra, intolerância, miséria, fome, maldade, doença, rancor. Essa criança cresceu e viu como o seu mundo perfeito e maravilhoso, na verdade, era um tanto pior do que jamais sonharia. Essa criança é este ser que conta esta história. Devo dizer, é claro, que sinto muita saudade de quando era criança e vivia correndo por aí sem ter qualquer ocupação. Gostaria ainda de não ver todo esse ódio que reina na vida dos adultos. Será que eles sentem isso mesmo? Será que percebem o quanto na verdade são maus uns com os outros? Mas nem todos são assim, pelo menos eu espero.
Você deve estar se perguntando: onde eu moro? Bem, eu moro dentro de cada lar, onde se tem um vizinho como inimigo. Em cada país, em cada tribo, cidade, planeta, que deseja ser feliz destruindo e dominando os outros. Quero dizer também que muitos desses sentimentos de que eu falei, você talvez nem saiba o que são. É sinal de que ainda não perdeu a sua inocência, ou que faz o bem ou o mal sem saber. Olha só, depois da leitura desse texto, se você achar necessário, leia novamente. Você vai fazer aí a atividade, somente a atividade número 3, tá certo? A 1 e a 2 não precisa fazer, apenas a 3, aí na página 15. Na 3 você vai dizer: você considera possível fazer o bem ou o mal sem saber, como sugere o texto? Justifique a sua opinião. Essa pergunta vai ser postada lá no Google Classroom e você vai escrever lá a sua resposta, tá certo? Você considera possível fazer o bem ou o mal sem saber, como sugere o texto? Beleza? Então, bons estudos. A atividade já está lá no Google Classroom. Vá lá e responda. Beleza? Até a nossa próxima videoaula.